O que fazer e o que evitar ao tratar um ferimento? A primeira coisa em que pensamos, quando há um ferimento, é colocar qualquer tipo de bandagem ou torniquete que evite o sangramento. Entretanto, isso pode ser um grave erro. Para garantir a correta cicatrização de um ferimento e evitar infecções que possam acarretar outros danos à saúde, temos que considerar vários fatores. Para atuar no momento exato, você deve evitar uma série de coisas ao tratar um ferimento. A pele é o maior órgão do corpo humano e protege o organismo de vírus, bactérias e fungos. Quando a pele se rompe, existe o risco de que esses parasitas penetrem e ataquem outros órgãos. Além disso, quanto mais profundo, grande ou sujo for o ferimento, maiores serão os cuidados que necessitará. O que evitar ao tratar um ferimento? Na hora de tratar um ferimento, há algumas coisas que devemos evitar. A colocação de bandagens apertadas ou torniquetes para parar o sangramento é um erro grave, já que pode ocasionar necrose no lugar. Também não devemos cauterizar ou queimar a ferida. Algodão ou álcool. O uso de algodão tem o inconveniente de que este material solta fibras que podem ocasionar danos, se a ferida fechar com estes resíduos no interior. Também não é aconselhável utilizar álcool ou produtos à base de mercurocromo, porque são irritantes, e alguns possuem efeito vasodilatador. O mais recomendável seria aplicar gases específicas, que não soltam fibras, reduzindo assim os riscos do uso do algodão. Aliás, é mais conveniente empregar antisseptícos, como a iodopovidona ou solução de clorexidina. Apesar de que ambas possuem um alto poder antisséptico, o povidona se inativa com os fluidos biológicos. No caso em que haja supuração ou sangue, é mais aconselhável utilizar a clorexidina. Não esfregar nem extrair objetos estranhos. Não devemos esfregar a ferida para limpá-la, nem retirar objetos estranhos como vidro, madeira, farpas ou ferro. Se estes objetos forem grandes, podem estar bloqueando a hemorragia. Neste caso, este procedimento deve ser realizado pelos médicos. Também não devemos adiar a revisão médica, principalmente se os ferimentos forem grandes e profundos. As feridas causadas por mordeduras humanas ou animais, e as ocasionadas por objetos afiados não devem ser descuidadas. Talvez necessitem a aplicação de vacinas contra o tétano ou a raiva. Recomendações para tratar um ferimento. Para evitar o risco de infecções, a seguir mostramos os passos necessários nos primeiros auxílios de um ferimento. Primeiramente, deve-se lavar bem as mãos de quem ajudará no curativo para evitar infecções. O passo seguinte seria a limpeza do ferimento com água da torneira, água oxigenada ou soro fisiológico. Evitar o contato com o sangue diminuirá os riscos de infecção. Depois disso, é necessário secar a pele ao redor da ferida, evitando tocá-la. Se tivermos um antisséptico, devemos utilizá-lo, limpando em círculos de dentro para fora. Cobrimos com uma gaze ou esparadrapo para proteger a pele machucada. Se houver hemorragia, é fundamental detê-la. Com a mão, pressionaremos com a ajuda de uma gaze ou um pano limpo que não deixe fiapos. Quando parar o sangramento, então o ferimento deverá ser tapado. O tempo para a atenção médica não deve superar as 6 horas. Dessa maneira, evitaremos complicações posteriores, como má cicatrização ou infecções. Ferimentos nas crianças. No caso de ferimentos pequenos em crianças, não é recomendável lavá-las com água da torneira para limpar a sujeira.
o melhor será fazer a limpeza com soro fisiológico ou água oxigenada. Se não tivermos esses elementos disponíveis, podemos fazer a limpeza com um sabonete suave. Temos que secar a ferida sem esfregar, com pequenos toques de dentro para fora. Deve-se aplicar um antisséptico e cobrir com gás esterilizada e esparadrapo. Este procedimento deve ser repetido periodicamente. Quando aparecer a crosta, então já não será necessário continuar com o curativo. Se o ferimento for grande e o sangramento abundante, deveremos elevar a parte do corpo machucada, para que fique mais alta que o coração. Não aplicaremos torniquetes nem revisaremos o ferimento. Se a gaze ficou encharcada de sangue, colocaremos outra por cima, mas sem retirar a primeira. No começo, pode ser que a lesão fique inflamada e vermelha, o que significa uma reação do sistema imunológico para prevenir infecções. Quando a crosta aparecer, o ideal é aplicar medidas de proteção, até que se forme um tecido novo e esteja completamente seco. A importância de ir ao médico. Nos seguintes casos será imprescindível a consulta ao médico. Se a ferida não deixar de sangrar, ou se o sangramento for intermitente, será necessário a atenção em um centro de saúde. Quando houver objetos estranhos, e principalmente se forem grandes, também será necessário ir a um centro assistencial. Um ferimento grande e profundo também deverá ser tratado por especialistas. Os ferimentos no pescoço, articulações, genitais ou rosto devem ser avaliados por um médico. As primeiras são zonas funcionais, e o rosto exige cuidado estético. Se depois de um acidente, um órgão interno se desprender, é urgente ir a um centro de assistência médica. Deve-se levar a parte separada, de preferência em um recipiente com gelo. Se o sangue que jorrar for mais escuro e sair a jatos intermitentes, significa que é sangue arterial. Portanto, é um caso de extrema gravidade, que necessita rápida atenção hospitalar. E continue com a gente, porque temos mais dicas para sua saúde e bem-estar.